Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Iniciamos uma nova campanha. Depressão, conhecido também como o mal do século. A depressão que muitas vezes pode estar desencadeando até no suicídio, o que é um tabu para muitos ainda, né, para toda a sociedade, por muitos e muitos anos, a questão do suicídio e também a questão da depressão, que muita gente não leva a sério, mas que pode levar à morte. Vamos bater um papo, estamos aqui no CAPS de Água Doce, com profissionais da área. Meu nome é Valdir, eu sou médico aqui no CAPS de Água Doce. E hoje vamos fazer um bate-papo aí sobre a questão da depressão, né? Um assunto bem importante aí para todos, né? Boa tarde, meu nome é Bruna, sou psicóloga do CAPS, né? E é isso. Nome completo? Bruna da Silva Vaz Oliveira. Psicóloga? Psicóloga especializando em psicopatologia. Nome completo? Valdir Alves Júnior, sou pós-graduado em psiquiatria e em psicanálise. Depressão, ansiedade, bipolaridade, suicídio. O Minha Água Doce apresenta sua nova campanha a favor da vida. Minha vida é tudo, quebrando o tabu. O mal do século precisa ser levado a sério. Eu escolhi viver. Água doce do bem. Doutores, a questão da depressão. A depressão é tida como o mal do século. Podemos considerar que sim, né? A depressão e a ansiedade tomou proporções gigantescas, né, nos últimos anos aí. Tem a questão também da nossa sociedade estar se desenvolvendo mais, questão de capitalismo, né, trabalho, né, tudo isso influencia também. E um maior conhecimento do que são os transtornos mentais, acho que isso também, né, tem influência. E a depressão, o que desencadeia a depressão? São vários fatores, né? A depressão, ela pode ser desencadeada por fatores orgânicos, por exemplo, deficiência de vitamina B, deficiência de vitamina B12, por alguma patologia da tireoide, entre outros, né? E também tem fator genético, que é muito importante nessa questão da depressão. E outros transtornos mentais também, como a bipolaridade, esquizofrenia, autismo. Mas também tem o fator ambiente, né? Se está num ambiente desorganizado, um ambiente que reforça, né, um humor deprimido, então isso também vai influenciar, né? Então é um conjunto, fator ambiental, biológico, né, orgânico e questões de modo de vida também. E como que a pessoa identifica que ela está com depressão? São vários sinais que a pessoa dá quando ela está com um episódio depressivo, né? Um deles é o isolamento social. A pessoa ela não aceita muito contato, não quer muito contato, não quer muita conversa, então ela se isola mais em casa, fecha a casa toda para vizinhos não conversar, se tranca no quarto quando tem muita gente em casa, não quer papo, não quer misturar com ninguém. Tem a questão que ela deixa de fazer coisas que antes davam prazer a ela, de repente jogar bola, jogar carta, enfim, andar de bicicleta, fazer caminhada, ela deixa de fazer essas coisas e esse humor deprimido vai cada vez mais afundando a pessoa. Ela pode deixar de fazer, ela perde a autoestima, né? Ela deixa o autocuidado um pouco de lado, ela pode deixar de comer, ou pode comer demais também.
Perde o sentido, né, das coisas, o sentido que eles tinham um propósito, né? Isso tudo vai ficando de lado. E a família consegue identificar isso? Depende, né? Às vezes até a família nota algumas questões, mas às vezes não tem a capacidade, o conhecimento também para poder ajudar o familiar, né? Às vezes acredita que é só uma questão de, o familiar está um pouco mais triste, vou deixar quieto, né? Ou já vem uma série de problemas, né? E também tem uma questão que eu vejo que acontece um pouco, vejo que às vezes tem um preconceito da própria família. Também tem alguns casos em que o familiar às vezes se queixa, inclusive para a família, e alguém lá, isso é besteira, isso você tem que... falta de trabalho. É falta de Deus no coração, é falta de, sei lá, ocupar sua cabeça, alguma coisa nesse sentido. E aí a pessoa que era para dar o apoio, né, fazer o acolhimento familiar desse paciente, não julga que é uma coisa séria. E isso inibe, às vezes, a pessoa de até procurar ajuda. E uma depressão, ela pode levar à morte. Muitas vezes a pessoa pode estar cometendo suicídio por causa disso, por causa da depressão. Ou o suicídio, ele pode ser levado por outras causas a não ser a depressão. Ele tem diversas causas, assim. Pode ser por causa do transtorno depressivo, né? Mas também tem outros transtornos que aí envolvem que, acredito eu, que acho que um dos maiores transtornos que leva ao suicídio é a bipolaridade, né? Mas a depressão, sim, ela não tratada, né? Não estável mesmo, ela pode levar ao suicídio. E o transtorno bipolar, o que seria, já que está falando a respeito disso, a bipolaridade? A pessoa às vezes está de bom humor, às vezes está de mau humor? A bipolaridade é um transtorno que, como o nome já fala, bipolar, 2 polos, né? Então ela vai de um estado depressivo a um estado de mania, né, que a gente chama, muito rápido. Ela vira um humor muito rápido. Então ela tá super feliz, alto astral, tudo que você chama ela para fazer, ela vai querer fazer. Vamos hoje lá para balneário, vamos, não tem tempo ruim. E do nada ela vira uma chave e embota e fica numa parte depressiva. Então é mais ou menos isso, é bem mais complexo que isso, tem vários tipos de bipolaridade, né? Mas explicando de uma forma mais rasa, assim, mais simples, seria isso, uma mudança rápida de humor. Outra questão, já que entramos no termo suicídio. Suicídio por muito tempo foi colocado como tabu na nossa sociedade. Muitos dizem que falar em suicídio incentiva outras pessoas a cometer suicídio. Mas o suicídio é algo que deve ser tratado a sério também. Com certeza, né? Está acontecendo, né? Tem muitos casos e a gente não pode fechar o olho para isso. Então, falar para algumas pessoas pode causar o famoso gatilho, que no caso o gatilho é o fator estressor. Pode sim, mas a gente precisa falar para tratar. Tentar levar o máximo de informação, inclusive com a participação de amigos e familiares dessa pessoa, que às vezes acham que não é nada, que aquilo lá, a pessoa chamou, vamos conversar, tô mal, não sei o que, a pessoa não leva muito a sério, não dá uma devida atenção para a pessoa e ela poderia ter ajudado e perdeu a oportunidade, a pessoa vai lá e comete. Pode ter sido o último suspiro, o último pedido de ajuda da pessoa, né? Exatamente. E quanto ao surto psicótico? Bom, os surtos, eles são sintomas, né, de que algo ali não tá bem, não tá estável, né? Ele pode ser sintoma de várias coisas, né? Pode ser também desencadeado por vários fatores, tanto por tipo de depressão, né? Outros transtornos, assim como uso de drogas, né?
né? Transtorno bipolar, esquizofrenia. Então são vários as causas, né, que podem causar um surto psicótico. Não é exclusivo da depressão. Aqui nós temos o CAPS, que atende Água Doce, Três Itilhas, Catanduvas e Bicaré. São muito, sem citar nomes e nada, mas são muitos os casos de depressão ou de pessoas que já tentaram cometer alguma vez o suicídio ou já pensaram em cometer? Temos vários casos de depressão, de ansiedade, de esquizofrenia, transtorno bipolar, e esses transtornos em si passam às vezes por uma fase depressiva e eles às vezes atentam contra a própria vida e também têm as ideações, né, e os planejamentos suicidas também. É frequente. E muitos desses pacientes, eles depois que tentaram alguma vez contra a própria vida, muitos se arrependeram. Sim, muitos se arrependem, outros não mostram tanto arrependimento, às vezes ficam frustrados por não ter tido a coragem de levar até o final, né? Mas, em sua grande maioria, eles se arrependem de ter atentado. E outra coisa que eu acho importante a gente comentar, que além do sofrimento, né, de atentar contra a própria vida uma pessoa, ela vai estar causando um sofrimento em toda a família. É que nesse caso também, às vezes a pessoa não consegue não consegue ter o discernimento de separar isso, né? Ela está com um sofrimento tão intenso, tão grande, que ela quer achar uma maneira mais rápida possível de acabar com o sofrimento, sendo ela o suicídio, né? Ou a tentativa, né? Às vezes a paciente não consegue nem pensar em outras pessoas, a não ser para si. E isso não é uma questão de egoísmo ou não, mas uma questão de sofrimento mesmo psíquico, né? Sofrimento em acabar com aquela dor que a pessoa está sentindo. E como que a pessoa pode estar buscando ajuda? Quem tiver aqui na nossa região, por exemplo, Água Doce, Três Itilhas, Catanduvas e Bicaré, tem o CAPS. Tem outras cidades, como em Água Doce, hoje com a internet, quem está assistindo isso pode estar procurando em sua cidade um CAPS também, ou ajuda médica. Exatamente, pode procurar o posto de saúde, onde vai fazer uma primeira consulta com o médico, lá vai relatar os problemas e, se for necessário, o médico ele pode fazer encaminhamento ao CAPS, pode encaminhar o profissional ao psicólogo, né? E ela tem o devido atendimento. O médico do posto de saúde, ele é habilitado também para tratar casos de depressão, crise de ansiedade, entre outros. Agora, quando passa por um caso mais complexo, um caso um pouco mais grave, seria interessante que ele encaminhasse esse paciente para um psiquiatra ou um psicólogo. Se caso a pessoa também achar que tem vergonha, né, ou não quiser procurar o posto de saúde, ela pode recorrer ao CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o número 188, que são pessoas que estão ali disponíveis, né, 24 horas para conversar, né, é um meio anônimo que essa pessoa tem de buscar ajuda. Então, naquele momento, por exemplo, acontece alguma coisa à noite, de madrugada, a pessoa está lá, ela quer desabafar, ela está num momento que ela está prestes a cometer alguma coisa que depois pode se arrepender. Ela pode buscar ajuda, ou 188, Centro de Valorização. Liga no telefone normalmente, 188. Ou pronto atendimento, Corpo de Bombeiros aqui, né, na nossa região. 188 é gratuito? É gratuito. Liga do seu celular lá, vai ter pessoas, vai ser de uma forma anônima. Mas o melhor é buscar atendimento no pronto atendimento, no posto de saúde. Esse CVV, no caso, são pessoas especializadas, são voluntários? São voluntários. Voluntários, Bacana. O interessante de buscar a ajuda no pronto-socorro é porque dali para frente ele pode ter um acompanhamento. Né? O médico do pronto-socorro pode encaminhar ele para o CAPS, pode encaminhar para o psicólogo,
né? Onde ele vai ter uma continuação do tratamento ali. Então, por isso que seria interessante, quando chega num quadro mais grave, a pessoa procurar um posto de saúde ou o próprio atendimento. Principalmente. Perfeito. Eu acho que deu para esclarecer bem os fatos, né? E as considerações finais. É isso, né? Então, o pessoal que se sentir, não se sentir muito bem, que estiver passando por um momento mais complicado, procure o posto de saúde, procure um amigo, procure alguém para conversar. Isso não é Fraqueza. Não é fraqueza, não é demonstrar fraqueza para ninguém. É um problema que está aí, bate na nossa porta uma hora ou outra da vida. E busque assistência médica, profissional, habilitado para suprir essa demanda aí que você está tendo. Principalmente, né? Eu sei que às vezes a gente tem uma dificuldade em expor as nossas vulnerabilidades, mas buscar um profissional, principalmente, né? Família ajuda, amigo ajuda, mas aqui a gente está para atender sem julgamento, né? Para oferecer um tratamento o melhor possível, então buscar sempre ajuda. É importante e tem solução, né? Para qualquer problema tem solução, tem saída. Este foi o nosso primeiro episódio do Minha Água Doce a favor da vida. Não pense duas vezes, procure ajuda e você que é familiar, amigos próximos, dê atenção devida. Conte com a gente, até o próximo episódio. Agradecemos aqui aos doutores aqui do CAPS de Água Doce. O CAPS, que é o Centro de Apoio... Atenção? Psicossocial. Beleza, o CAPS de Água Doce, lembrando, atende Água Doce, Catanduvas, Três Itilhas e Bicaré. Mas aí na sua cidade terá um CAPS que vai atender possivelmente a sua cidade também. Se não tiver na sua cidade, algum que atende outros municípios. Qualquer coisa, busque um posto de saúde ou um pronto-socorro ou uma UPA, né? Sim, corpo de bombeiros também. Perfeito. Até a próxima. Fique informado e conectado com a gente. Com orgulho, há 9 anos com você, no meio oeste catarinense. minhaaguadoce.com.br. Minha Água Doce sempre dando voz à comunidade.